que nós temos em cima da mesa uma questão que é uma questão de regime democrático, que é a relação entre a justiça e a própria sociedade democrática. Eu devo dizer que concordo que não se discutam casos concretos em campanha eleitoral, mas a justiça é, de qualquer modo, um dos temas nobres das políticas públicas e um dos eixos centrais de um Estado democrático, onde as pessoas e as instituições estejam protegidas e ajudem a proteger-se umas às outras. E, portanto, tudo aquilo que, como essa proposta ou essa linha de orientação, que como muitas coisas no programa é uma linha de orientação para trabalhar, não é uma decisão sobre como é que vai ser, porque é óbvio que é preciso encontrar convergências na sociedade portuguesa e entre os agentes políticos para saber como podemos fazer melhor as coisas. Agora, a verdade é que nós temos visto uma situação de influência entre setores que deviam estar mais harmonizados em termos de respeito pelas regras respectivas, que eu penso que causa perplexidade a toda a gente. Há algum tempo, num debate televisivo em que eu também participava, o líder parlamentar da IEL dizia que o princípio à justiça o que é da justiça, à política o que é da política, é um princípio para defender a justiça e não para defender a política. O que me parece uma afirmação que revela uma grande incompreensão da importância da política democrática para o bem-estar de um país. Nós não podemos esquecer, até historicamente, que a origem das imunidades parlamentares, que em alguns países abrangem também a imunidade aos membros do governo, está na necessidade de impedir que se removam responsáveis políticos não por métodos democráticos, mas por usos falaciosos da justiça. Ou seja, eu ponho um inimigo político em tribunal, faço-lhe uma acusação, movo-lhe um processo e com isso consigo removê-lo dos órgãos políticos. É contra esses mecanismos que surgem historicamente, e não é de agora nem de há décadas, é de há muito mais tempo, que surgem historicamente as imunidades parlamentares. Aliás, pareceu-me ouvir ontem Miguel Albuquerque exatamente a dizer algo parecido, dizendo que alguém no PS Madeira levantou umas denúncias e depois eu tenho a ver com esta situação. Vamos lá ver, é preciso deixarmos as coisas bem claras. Ninguém na política pode estar protegido de ser perseguido se fizer alguma coisa que vá contra a lei ou contra os regulamentos noutra instância. E, portanto, não é proteger alguém e os responsáveis políticos têm sempre que ser os mais escrutinados. E têm sempre que ser aqueles que pagam mais cabalmente se usarem as suas funções para prejudicar o país e para prejudicar a comunidade. E isso já é assim. Eu não sei se toda a gente sabe, mas já há crimes que são crimes específicos de quem exerce funções políticas e que as penas são agravadas precisamente por as pessoas estarem a usar determinadas funções políticas para cometerem certos crimes e, portanto, isso está certo. O que não está certo é que seja possível fazer linchamentos mediáticos, normalmente irreversíveis. O que não é correto é que, como às vezes temos a percepção de que dentro do próprio aparelho judiciário há, canalizações de informações que parecem destinadas a favorecer a justiça de pelourinho. Isso é que... Está a falar do Ministério Público? Estou a falar do facto de que se fazem na praça pública julgamentos mediáticos na base de informações avulsas que manifestamente alguém passou cá para fora porque não andam por aí e que, como muitas vezes se vem a ver, não correspondem a uma compreensão completa do processo, correspondem à tentativa de tirar um tijolinho e dizer isto é o muro. E deixe-me só dizer esta frase. Para passar ao Pedro Duarte. Se, historicamente, nós víssemos que a maior parte dessas situações depois eram confirmadas em tribunal como situações graves que realmente tinham que ser condenadas, mas nós vemos muitos responsáveis políticos de vários partidos que ao longo do tempo são destruídos na praça pública e depois, quando chega a tribunal, afinal, não era nada. Isso é preocupante. As duas vezes que o PSD e o CDS tentaram a sua via
para a questão do enriquecimento ilícito foram chumbadas pelo Tribunal Constitucional. A solução que foi aprovada por proposta do PS e que o PSD acabou por votar a favor, portanto acredito que tenha concordado que era uma boa solução, foi ir pela via da fuga às responsabilidades declarativas. Quer dizer, alguém que enriqueceu ou que tem mais património e que não o declara ou que se recusa a declarar pode ser criminalizado por isso e pode sofrer consequências, e isso é uma forma de fazer com que andar a sacar dinheiro ou património por baixo da mesa não seja útil para aqueles que fariam isso de outra maneira. E, portanto, eu acho que não vale a pena nós estarmos sempre a querer marrar contra a Constituição quando podemos encontrar caminhos que funcionam para prevenir essas situações e para as penalizar. Aliás, essa proposta, com base numa proposta do PS, foi aprovada por unanimidade. Só faltou a essa votação o Chega, que fala muito de corrupção, mas quando chega a altura de votar as coisas concretas, mete o rabinho entre as pernas e nem sequer aparece para votar. Mas eu acho que é importante... E pegando nessa unanimidade que está a sublinhar, Porfírio Silva, há aqui espaço realmente para estes dois grandes blocos políticos, PS e Aliança Democrática, se entenderem em matéria de justiça? É também algo que tem um histórico, eu sei, mas há uma necessidade até de haver este entendimento? Eu penso que, em geral, é bom que os agentes políticos tenham as suas divergências, e a divergência é útil à democracia, que é para os cidadãos também terem alternativas e poderem escolher coisas diferentes, mas é óbvio que uma sociedade democrática não funciona se não houver acordos em muitas coisas. Eu diria que 80% daquilo que tem que decidir era bom que fosse desenhado por um grande acordo. E depois deixamos os debates públicos para as outras coisas em que realmente temos propostas alternativas. E, portanto, isso para mim não é dúvida nenhuma, não é só na justiça. Acho que nós não temos de estar de acordo com tudo, mas há muitas áreas em que podemos procurar uma boa margem de acordo. Agora, nós não podemos esquecer o seguinte: uma parte da questão, designadamente na perseguição à corrupção, tem a ver com os meios. E, na realidade, nos últimos anos, o país fez um grande investimento em meios. Nós, entre 2015 e 2014, mais do que duplicámos o orçamento da Polícia Judiciária. Passámos de 10,8 milhões de euros para 22,2 milhões de euros. Nós, até 2026, vamos completar um reforço de inspectores que ultrapassa os 1.000, são perto de 1.100. E, portanto, os meios também são importantes. E depois, ao mesmo tempo, às vezes há medidas que não enchem o olho, mas que são muito importantes. Por exemplo, para fechar, quando nós demos ao Ministério Público a possibilidade de, em termos de processo penal, contornar o segredo bancário, portanto, ir a informações daqueles que estavam a ser investigados relativamente aos seus saldos, movimentos, etc., isso deu um poder ao Ministério Público para ir atrás da criminalidade económica, designadamente, muito maior. Foi uma proposta do PS. O que é que o PSD e o CDS fizeram nessa altura? Abstiveram-se. Aliás, o CDS até fez uma declaração de voto a dizer que os mecanismos legais de derrogação do sigilo eram mais do que suficientes. E depois, passados estes anos, vemos que não eram suficientes. E, portanto, às vezes são pequenas coisas que não enchem o olho que fazem a diferença.